Fala pessoal do YouTube, tudo bem, meu? Então, tô voltando hoje, diferente das outras vezes, porque faz um ano que a gente inaugurou esse canal. É, é muito interessante ver como as coisas vão mudando, né? Veio a pandemia, mas antes a gente já tinha dado uma desencanada. A edição dos vídeos é bem difícil e tem outra coisa que é bem mais difícil que a edição, que é segurar a língua. Todo mundo falava assim pra mim, não coloca a sua opinião. Falar sobre tópicos random, sobre tópicos brando, não vai falar, né, o que você pensa. Eu vou seguir esse conselho e não vou falar sobre o que eu penso, sobre a minha opinião. Vou falar sobre fatos. É, Primeiro fato importante que todo mundo precisa ficar sabendo: não é meu aniversário hoje. Hoje é aniversário do canal. O Baba na Barba está fazendo um ano hoje. Então eu agradeço os parabéns no Facebook e eu me sinto lisonjeado. É um aniversário, mas é do canal, tá? Do Baba na Barba. O Baba na Barba sempre teve como princípio falar com pais, mães e afins e dar umas dicas de paternidade, de ecologia. E eu nunca achei possível separar política, né, pontos de vista baseados numa coisa assustadora chamada ciência, da paternidade, né, da educação, pai, mãe, paternidade, maternidade. E aí, hoje eu vou falar sobre opinião. O que é opinião? Vamos lá. Vou pegar um tema qualquer que não está muito sendo discutido aí, a Tami Miranda, né? Então o Tami fez uma propaganda da Natura, tá todo mundo discutindo se ele é homem, se não é, se ele é pai ou não é pai, se tá certo ou tá errado o cara aparecer na propaganda da Natura. Gente, é assim, eu não sou trans e nem sou psicólogo e nem sou médico humano, então eu não posso dizer da minha opinião. Eu posso dizer sobre o que os psicólogos, os médicos e os trans falam, publicam, né, em artigo científico. Então, assim, é fato, tá? Não é minha opinião, é fato que pessoas podem nascer com genitais masculinos e um reconhecimento feminino e vice-versa, tá? Isso é um fato. Isso não tem o que discutir. Né? Você pode discutir se você estiver falando, por exemplo, com um irmão da igreja. Então você tem um irmão da sua igreja que é trans. Aí você discute com ele lá, porque vocês seguem as mesmas regras religiosas. Ou você pode discutir com um amigo seu que era trans e um remédio, um pastor ou alguém fez ele deixar de ser trans. Então aí você discute lá com ele. Com o resto do planeta, não tem como você dizer assim, não, ele não é homem. Isso não existe. A natureza, a natureza não permite. Eu tenho ouvido muita gente falar assim, não é natural uma mulher, né, uma pessoa que nasceu com genitais femininos, né, características físicas femininas, não é natural essa pessoa virar um pai. O que é natural? Vamos por partes aí. O que é natural? De natureza eu entendo um pouquinho, tá? Então vamos falar sobre o que é natural. O transplante de um rim é natural? Porque se não é natural e você faria para salvar a sua vida,
isso significa que a mudança de sexo ou fazer aquilo que você quer com o seu corpo e pedir para que as pessoas te tratem como homem ou mulher, isso não é antinatural e nem é um crime. Pelo contrário, está na lei que a pessoa pode mudar o seu nome e até seu gênero, né? Os seus documentos. Então, na verdade, o crime é você não reconhecer isso. Mas, enfim, vamos falar sobre o transplante de rim que não é natural. Se você faz um transplante de rim para salvar a sua vida, por que você não pode adotar uma, duas, três ou 1000 medidas para se sentir melhor e para não se suicidar, né? Não cometer o suicídio? Porque muitos trans cometem o suicídio. Olha que interessante, um trabalho americano que eu encontrei fazendo uma pesquisa rápida para conversar com vocês, que eu decidi voltar a fazer vídeos hoje, nesse dia de aniversário. Então talvez a gente se encontre mais vezes. Não é para dar like, chega de querer, né, youtuber, nada disso. Eu só vou vir aqui falar o que eu penso e aí você manda no grupo do WhatsApp da família, que é o que eu mais gosto de fazer, que é causar na família mesmo, os tradicionalzão. E manda esse vídeo pro grupo aí, tá? Não é pra ficar me dando like nem nada. Então assim, ó, eu fiz uma pesquisa rápida e encontrei um trabalho, foi publicado nos Estados Unidos. O trabalho chama Transgender Adolescent Suicide Behavior. Meu inglês é péssimo, eu não tenho a menor ideia do que eu disse agora, mas eu sei que tem a ver com transgênero e com suicídio. Olha que interessante. Então assim, ó, esse trabalho foi feito então com jovens de 11 a 19 anos, foi publicado no jornal Pediatrics e pegou esse grupo de jovens e questionou as tentativas, as possíveis, né, tentativas de suicídio, se sente vontade de se suicidar ou não. Olha só que interessante isso. Então, aqueles seres humaninhos de 11 a 19 anos que nasceram, né, com características femininas, então passaram ou gostariam de passar do feminino para o masculino, 50,8% dessas pessoas já tentaram ou pensaram em tentar o suicídio. Do masculino para o feminino, 29,9% das pessoas transgênero de masculino para feminino, 29,9% desse grupo já pensou em cometer suicídio. Aqueles que estão em questionamento, então pessoas que ainda não se identificaram, nem como homem nem como mulher, 27,9% tentaram suicídio. Meninas, só meninas, porque pegaram um grupo de pessoas que não são transgênero, pegaram um grupo de jovens de 11 a 19, tá? Então tinha ali no grupo também jovens que nasceram com a sua identidade igual ao seu gênero, tá? Então, meninas, 19,6% já pensaram ou tentaram suicídio, e meninos, 9,8% tentaram ou pensaram em suicídio. Então, assim, se a gente pega esses números e pensa um pouco em cima deles, é muito claro, muito óbvio, que a sociedade tem influência direta nesse comportamento de suicídio. Não adianta só mudar de sexo. A sociedade precisa aceitar essas pessoas. Então, assim, feminino pro masculino, ou seja, pessoas que nasceram com características femininas e querem ou se tornaram homens, mais da metade já tentou ou pensou em suicídio. São figuras vulneráveis dentro da sociedade. E os que menos pensaram em suicídio são os meninos. Então, meninos de 11 a 19 anos nasceram com o gênero masculino e se identificam como homens. Não é à toa
né? É muito simples de entender que a sociedade é machista, né? É muito simples de entender que se eu vou na padaria, sendo um homem hétero, branco, vão me tratar de um jeito. E se eu vou na padaria, sendo uma mulher que fez N tratamentos para se tornar igual aquilo que eu me entendo, eu vou ser tratado de outro jeito, de outra forma. E assim por diante. Não é à toa que as meninas, mesmo não sendo trans, mesmo não sendo homossexuais, aquelas que se identificam como mulheres e que nasceram como mulheres, 17,6%. Gente, é quase o dobro dos meninos. Não tem o que. São números, vocês entendem? Então eu vou voltar na questão principal, que é a opinião. Se você tem a sua opinião, por exemplo, que o nazismo foi legal, é a sua opinião. Mas se você usa uma suástica no braço, você vai preso, tá? Por quê? Porque isso machuca pessoas, fere pessoas, né? Houve muito sofrimento envolvido no nazismo. Se você tem a sua opinião, independente se ela é religiosa, se é porque o seu papai, a sua mamãe, seu avô, sua avó te criaram no modo tradicional, que tem que ser menino e menina e ponto final. Não importa, se a sua opinião fere a existência de outras pessoas, a forma de viver de outras pessoas, a sua opinião deixa de ser apenas uma opinião e passa a ser um preconceito. Tá? Eu vou contar para vocês uma história rapidinho para finalizar, de como foi que eu entendi o que é opinião e o que é preconceito. Foi um caso que aconteceu comigo. Eu estava numa padaria tomando café com um amigo e chegaram aqueles motoqueiros, né? Motoqueiro de domingo, sabe? De rodovia, que vai para rodovia. Aí eles curtem muito usar aquelas roupas de proteção, né? Que eu, na verdade, fiquei sabendo naquele dia que era de proteção e tal. E cada um com uma cor. Então, assim, eu tinha um preconceito, eu achava que era uma opinião só, mas era um preconceito, né? Eu tinha um preconceito de que essas pessoas eram pessoas mal resolvidas, que chegavam fazendo barulho, aí você via aquele cara descendo daquela moto gigante com a roupinha, eu dizia que eram Rangers, tipo os Power Rangers, saca? Tipo, aí, com cada um com uma cor, um de vermelho, o outro de verde, outro de preto, e aí a namorada descia da moto, ela tava de rosa, então tipo, eram Rangers mesmo, sabe? Eu ficava pensando isso e falava isso, olha lá os Rangers chegando com a sua super moto. E aí esse meu amigo falou assim, cara, você tá vendo que isso é um pouco de preconceito da sua parte? Você tá percebendo que você não sabe por que eles usam essas roupas, inclusive eles usam essas roupas porque elas são proteção para eles andarem de moto, né? E eles não estão fazendo mal para ninguém, eles só estão andando de moto. Nossa, é verdade, eu encho o saco das pessoas que têm essas opiniões pré-formadas. Esse é um julgamento meu, né? Eu estava julgando as pessoas a partir do que eu penso. Eu não gosto de moto, eu jamais gastaria dinheiro com uma moto, eu jamais iria para a estrada acelerar 350 mil quilômetros por hora. Mas esse sou eu. Qual o problema dos caras usarem roupas Ranger coloridas? Não tem problema nenhum, né? Cada um, né, tá pagando as contas deles, eu espero, né? Então, assim, eu parei, respirei fundo e falei, peraí, essa é uma opinião preconceituosa. O que eu fiz? Eu mudei a minha opinião. Esse cara, esse meu amigo, me apresentou esse ponto de vista. Eu disse, poxa, que legal, é verdade, você tem toda a razão. E a partir daí, eu sempre vejo esses camaradas para lá e para cá, mas eu nunca mais falei isso para ninguém. Por quê? Porque é um preconceito, né? Eles não são minoria, né? A gente não pode comparar o preconceito com homossexuais, com trans, com negros, com o cara que ganha bem o suficiente para comprar uma moto de 150 mil reais e a roupa de 100 mil reais, sei lá quantos reais lá. Eu sei, eu entendo isso.
mas independente, era o meu preconceito. Então, mudei de opinião. Aí o que eu faço é o seguinte, que eu queria passar para vocês era isso. Se vocês concordam comigo, façam o seguinte, manda esse vídeo para a galera que não concorda e pede para debater, para conversar. E se a pessoa tiver um pouco de consciência, ela tem a opinião dela formada. E aí ela pode talvez mudar de opinião. Ela pode ter a humildade de aceitar que é um preconceito. Porque o Tami Miranda, ele está representando, como ele disse no último vídeo que ele publicou, um grupo de pais trans, sim. Né? Ele é pai, galera, ele é pai. Tá? Então, você pode não se sentir representado por ele, né? Porque você não é trans. Ok. Eu não acho que ele me representa, mas eu acho que ele representa uma revolução, sim, nos costumes patéticos e antigos, retrógrados que a nossa sociedade vive. Nossa sociedade como o Brasil, tá? E muitos outros lugares, mas enfim, principalmente aqui, que é onde nós vivemos e estamos sentindo na pele. Então acho que a gente precisa repensar aqueles que não concordam com a Natura, porque fez uma propaganda com o Tami Miranda, tem que repensar o seu ponto de vista, a sua ideia de masculino e feminino, o que é natural e o que não é natural, de homem e mulher, né? E evoluir. Isso é evolução, tá? Antigamente se pensava de um jeito, hoje em dia se pensa de outro, e amanhã vai se pensar com certeza diferente do que a maioria de nós pensa. Então é isso, galera. Agradeço os parabéns novamente aí no Facebook, mas é aniversário do canal, tá? O meu aniversário já foi. Valeu, galera. Um beijão pra vocês. Quem gostou, manda pra galera aí, manda pro pessoal. Quem não gostou, come uma castanhinha de caju. Vai dar certo. Tudo vai dar certo.